Eu vou pegar meu compasso aqui. A papelaria tá fechada, eu não pude comprar outro compasso, né? Minha filha consumiu o grafite do meu compasso, mas é só para vocês terem noção. Com a ponta seca do compasso em 0 e tomando a medida da diagonal como raio, vocês vão fazer isso aqui, ó. A diagonal era o raio, né? Aí vocês vão fazer a posição de raiz de 2 na reta aqui, ó. Seria mais ou menos aqui. Raiz de 2, não, raiz quadrada de 8. Então, eu acho aqui a raiz quadrada de 8 na reta numérica. Tá bom? Juscelia, bem-vinda. Eu vou te pedir um favor para você desligar o microfone aí, por enquanto. É que fica dando. Isso, obrigada. Que fica dando retorno. Se tiver alguma dúvida, é só ligar aí o microfone, viu? Então, vamos lá. Essa resposta é aqui, tá vendo? Eu peguei o compasso com a ponta seca em 0 e o grafite na diagonal e trouxe até a reta numérica, tá vendo? Aqui é a raiz quadrada de 8, que é o tamanho da diagonal que nós calculamos aqui. Alguém me perguntou lá o seguinte, se sem o transferidor, não, o compasso, sem o compasso conseguiria fazer. Aí eu falei assim, não, já que né, tem que fazer, faça com a régua, então. Tá dando 2,8 aproximadamente, né? Aí com a régua, vocês vão conseguir também, pelo menos, realizar o exercício, né? Só que com compasso é mais certinho. Aí a letra C. Determine o valor aproximado desse número irracional com 2 casas decimais. Quem tem calculadora, poderia fazer uma calculadora e ia aproximar. Só que eu vou fazer com vocês aqui o seguinte. Nós vamos tentar resolver aqui sem a calculadora. A raiz quadrada de 8, ela é perto da raiz quadrada de 9, não é? Então, ela é próxima de 3. É 2, alguma coisa. Eu vou tentar aqui fazer 2,8 ao quadrado. Vai dar, eu vou calcular aqui embaixo, viu? Pra gente ver quanto que dá. Então, multiplicando aqui. Eu multipliquei aqui 2,8 vezes 2,8, deu 7,84. Que é o número próximo de 8, né? Que é a raiz que nós estamos procurando. Aí eu vou para 2,9 para ver se aproxima. Vou fazer 2,9 vezes 2,9 para ver. Aí aqui eu percebo que passou de 8, ó. Então, esse valor eu não quero. Ele passou de 8. Eu não quero ele. Então, eu vou usar a partir desse daqui, 2,8. Aí eu poderia tentar 2,81 para ver. 2,82. 2,83. Alguém tá com a calculadora aí para me ajudar? Tô esperando que eu vou pegar um ali. Pera aí. Você fez aí? Quanto que deu? Ótimo. Aí você vai mais um, né? Para ver se acrescenta um aqui para ver se aproxima mais.
E aqui? Esse daqui já passou, né? Esse daqui já não me é interessante mais. Então, aqui seria o valor que a gente utilizaria. Dependendo da terceira casa, se a terceira casa fosse um número maior, eu vou até ver aqui quanto que é a raiz quadrada de 8. A raiz quadrada de 8 é 2,8284271 e assim vai. Então, eu aproximaria para 2,83, né? Mas as duas respostas, tanto 2,82 ou 2,83, estariam certas, viu? Porque é um valor aproximado. Esse daqui seria o mais aproximadinho, né? Mas às vezes você respondeu 2,82. Aí vocês percebem aqui que se você medir com a régua, olha lá, tá dando 2,8, né? Então é bem, o valor é bem real, né? Mesmo. Vamos ler o próximo. Considere um triângulo retângulo cujos lados medem 2, os lados menores, eu vou desenhar aqui. Medem 2 e 1. Um triângulo retângulo tem que ter um ângulo de 90 graus, só que como eu teria que ter uns instrumentos aqui melhores para medir, eu estou fazendo mais por alto. Então, aqui mede 1, aqui mede 2. E esse é o terceiro lado. Desenhei, olha que lindo. Aí, letra A, calcule a medida do seu maior lado. Esse maior lado aqui que eu vou chamar de X. Aí, vocês vão lembrar comigo aquela historinha lá, que se eu construir um quadrado maior aqui, medindo X aqui também, ficou meio feio, mas é a ideia que importa. E construir aqui um quadrado de lado 1 e aqui um quadrado de lado 2, vou ter que aumentar isso daqui, que esse aqui ficou feio, bicho. Enfim. Aí nós vamos ter que colocar a área de cada quadrado desse daqui. A área do quadrado é lado vezes lado. Então, x vezes x, x ao quadrado. Aqui, 1 vezes 1 é 1 também, né? Eu já vou deixar aqui. E 2 vezes 2, 4. Aí, nós vimos que essa área do quadrado maior é igual à soma das áreas dos quadrados menores. Então, eu vou juntar aqui embaixo. 1 mais 4, 5. E aí, já expliquei para vocês o seguinte, que toda vez que vocês chegarem nesse ponto aqui, é só extrair a raiz quadrada de 5. Por quê? Se eu te pergunto qual é o número que é elevado ao quadrado a 5, é a mesma coisa de te perguntar qual é a raiz quadrada de 5. É a mesma coisa, então, eu tiro o quadrado daqui para poder passar para cá como raiz, tá vendo? Então, a diagonal não, o lado maior desse triângulo aqui mede raiz quadrada de 5, que é um número irracional. Não. Se você tiver a ideia já construída na sua mente, você não precisa construir, não. Isso daqui, sabe como é que chama? Isso daqui chama Teorema de Pitágoras. Você já ouviu falar em Pitágoras? Pois é, tem um colégio, em Montes Claros tem um colégio de Pitágoras, não tem? É homenagem a ele. Ele foi um filósofo, matemático, foi músico na época dele. E aí, ele descobriu essa relação que existia entre os lados de um triângulo retângulo. Eu estou desenhando aqui para ser mais didático, mas depois vocês aprendem de outra forma. Tá bom? Letra B falou o seguinte: construi uma folha de papel quadriculado, triângulo acima. O lado de 2 centímetros deve estar sobre a reta numérica graduada a partir do zero. Ah, tá.
Que lindo. Tinha que fazer a reta. Fazer a reta aqui mesmo, viu? Ah, vou fazer aqui embaixo. Não tem jeito, não. Vou fazer na reta numérica. Se eu tivesse o papel quadriculado. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai. E nós vamos desenhar isso daqui, né? Um lado medindo 2, o outro lado medindo 1. E aqui eu traçaria o terceiro lado. Então, nós já descobrimos aqui, nós já sabemos que aqui mede 2. Aqui mede 1. E pelo cálculo ali que eu expliquei, aqui mede raiz quadrada de 5. Aí eu posso achar na reta numérica, eu ponho a ponta seca aqui no 0, pego a extensão do lado, né, da raiz de 5, e venho com o compasso. O meu tá sem ponta, eu já falei para vocês, expliquei. Minha filha consumiu e não deu para comprar outro. Mas vocês vêm aqui, ó, certinho, ó, com o compasso aceso. Vai dar mais ou menos aqui, assim, ó, deixa eu ver. Aqui, mais ou menos, ó. Que é a raiz quadrada de 5. E dá certinho, porque a raiz quadrada de 5 é 2,23, 60, 67, assim vai. Infinito. E é assim que a gente descobre a posição de um número irracional numa reta. A gente usa um pouco da geometria para poder conseguir achar. Vamos ver o número 3. Sabemos que a raiz quadrada de 5 está entre 2 e 3. Ó, dá para perceber que está entre 2 e 3. Determine o valor aproximado desse número irracional com duas casas decimais. Aí não vamos fazer igual. Eu vou começar de 2,1. 2,1 vezes 2,1. Teve alguém que fez aí? Dá 4,41. Aí eu vou mais, né? 2,2 ao quadrado. 4,84. Vou aproximando até chegar mais próximo. Aqui já deu 5,29. Esse eu não quero, porque passou de 5. Eu estou tentando achar a raiz quadrada de 5. Se esse passou de 5, então não é do meu interesse. Aí eu continuo a partir daqui, ó, do 2,2. Aí eu aumento uma casa decimais, 2,21. Vou lá na calculadora, pode até ajudar. 2,21 vezes 2,21. 4,8841. Aumento um lá, 2,22. Dá 4,9284. 2,23. Isso, certinho. E o 2,24. Bem próximo, né? Então, eu falaria, aí eu usaria esse daqui, mais alguma casa decimal, né? Seria entre 2,23 e entre 2,24. No livro, a resposta está 2,24. Mas porque já sabe que a raiz quadrada de 5 é 2,23,60679. E aí ele arredonda para mais, né? Então, ele arredonda para 2,24. Então, eu falaria que a raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,24. O 4 aí.
Qual deve ser o número x não negativo para que se obtenha x ao quadrado igual a 7? Esse daqui é igual a esse ponto aqui que nós chegamos. Ó. Toda vez que vocês chegarem nessa situação aqui, é só vocês tirarem o expoente 2 aqui e passar como raiz quadrada de 7. Então, eu tirei o expoente, escrevi, né, ele sem o expoente, e do outro lado eu já pus a raiz quadrada. Porque, como eu disse, quando a gente pergunta qual é o número que é elevado ao quadrado igual a 7, é a mesma coisa de perguntar qual é a raiz quadrada de 7, tá bom? E depois perguntou, determine o valor aproximado da raiz quadrada de 7 com duas casas decimais. Aqui eu vou tirar logo a raiz quadrada de 7. Vocês acharam quanto? Isso, certinho. É mais, né? Como nós falamos, é um número infinito. Se vocês tiverem aí uma calculadora maior, com mais dígitos, vocês vão ver que isso vai aumentando, aumentando, não para, não. E aí, só que a gente fala que é aproximadamente, é por isso que eu não pus igual na frente, eu ponho escrito. É aproximadamente 2,64. E aí? Vou virar aqui. O que vocês acharam aí? Muito bom. E se às vezes alguém não acertou, conseguiu compreender agora, eu sei que é um pouquinho difícil, mas é importante para a gente poder entender, compreender melhor os números irracionais. O que eu quero que vocês entendam é isso. É o que é um número irracional, é a parte principal. É o número decimal infinito não periódico. Porque aí depois nós vamos aprender a calcular com esses números. Então, vocês primeiro precisam entender como que eles são formados, né? Eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou fazer uma aula sobre o número irracional mais famoso que existiu e que existe até hoje, que é o número π. Tem história aí de não sei quantos anos antes de Cristo, que o pessoal já conhecia essa relação que eu vou explicar para vocês e que se originou aí o número π, tá bom? Vou postar essa aula lá no grupo, eu tô gravando. E tem a carinha suas tudo aqui, ó lá que lindas. Aparece todo mundo. Aí eu vou postar lá para que os outros também tenham acesso. E aí a gente vai comunicando, viu? Tá bom? Um beijo para vocês. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Até a próxima, viu? Ah. Ó o corona, vocês vão cuidar. Ai, ai. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.